Vamos orar ao Senhor. Logo em seguida, cantaremos os hinos da harpa. Senhor Deus, muito obrigado por este culto, Pai, por esta oportunidade que temos de te cultuar. Nós te pedimos, Senhor, que tu possas falar aos nossos corações, que a tua igreja possa ser edificada e que tu possas ser, Senhor, glorificado nos céus. Este é o nosso pedido, conduz tudo que vai acontecer, a pregação, os louvores, que tu possas receber, Senhor. Perdoa os nossos pecados e recebe a nossa adoração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar a Deus com o hino de número 107. Firme nas promessas de Jesus.
Vamos ouvir agora a palavra de Deus. Vamos colocar ainda novamente para nós orarmos pelo pecador e logo em seguida a leitura da palavra. Deus, te agradecemos, Pai, pela tua graça em nossa vida. Nós pedimos neste momento que tu fale aos nossos corações. Fale, Senhor, por intermédio do teu servo. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Convido os irmãos a continuarem. Convido também os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Os versos que nós leremos é o verso 1, o verso 7 e o verso 18. Todos encontraram? Amém? Então, eu leio na minha versão. Os irmãos que quiserem acompanhar nas suas Bíblias ou no telão, sintam-se à vontade. E assim diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Verso 7. Assim diz: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre os pedaços. Naquele mesmo dia, 18, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo:
a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Oremos mais uma vez. Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, que a tua palavra venha tocar os nossos corações e que possamos entender que tu és o Deus que promete e cumpre todas as tuas promessas. É o que eu peço no teu santo e poderoso nome. Amém. Irmãos, no capítulo 14 de Gênesis, nós vemos um belíssimo relato. O relato é sobre a vitória de um exército contra 5. E este exército é liderado por um homem chamado Abrão, que depois de algum tempo ele passa a ser chamado de Abraão. E este homem não teve essa conquista grandiosa porque ele era um grande guerreiro. O motivo dessa vitória é que o Deus da aliança era o seu Deus. Ele não ganha porque ele era um grandiosíssimo estrategista, mas porque o Deus a quem ele servia ia à frente dele. No entanto, diante desta conquista e diante de várias coisas que Abraão passa, há algo que perturba o seu interior. Há algo que perturba o seu mais profundo íntimo. E o que lhe perturba é: quando é que este Deus que me dá vitórias vai cumprir todas as promessas que me fez? Qual vai ser o dia que o Deus que me concedeu esta vitória me dará a terra que ele me prometeu e bem como a descendência prometida? Quando é que todas essas coisas acontecerão? O belo nisso tudo é simples. Abrão não fala. Abrão não balbucia, ou seja, não exprime nenhuma palavra, não fala nada. Mas o Deus que o chamou sabe o que acontece no mais profundo íntimo do seu coração. E é nesse momento que a gente deve parar e nos atentar para algo. E qual é? O Deus que lhe chamou é o Deus que promete e é o Deus que cumpre. É o Deus que sonda o seu coração. Abrão, sem antes falar nada, Deus diz a ele, no verso 1 do capítulo 15, que hoje servirá de base para a exposição da palavra desta noite. No verso 1 do capítulo 15, Deus logo diz a Abrão: eu sou o teu escudo. Mas antes disso, ele diz: não temas. Não temas, Abrão, pois eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Com isso, ele está querendo dizer algo. Abrão, não tenha medo. Sabe por que você não deve ter medo e muito menos se assustar? Pois sou eu quem te salva, sou eu quem te dá força e que derruba os teus inimigos. Eu sou o teu Deus. Não temas. E te atente para algo, Abraão. E o que eu quero que tu atente é: o teu galardão será sobremodo grande. Então nós vemos o que acontece no coração de Abraão. Ele exprime, ele fala o que Deus revela a ele. Ele diz: Senhor, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa Damasceno Eliezer? Disse mais, Abrão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido em minha casa, na minha casa será meu herdeiro. Abrão com isso indaga a Deus, dizendo: Senhor, as promessas foram feitas. E quando é que será cumprida essas promessas? Quando é que elas serão realizadas? Há algo que nós devemos nos atentar no meio desta indagação, no meio desta pergunta que Abrão faz a Deus. Ele não chega com desrespeito diante do Criador do universo. Ele chega com reverência diante do Deus que o chama. E ele diz: meu Senhor. Ele diz Senhor Deus, ou meu Senhor em outras traduções.
esta palavra, meu Senhor, Senhor Deus, ela está ligada no original à ideia de incomparabilidade, santidade, poder de Deus, e tem raízes que nos levam a mais profundas interpretações, e estas são: soberano, governador, mestre, dono de tudo. Abraão chega diante de Deus dizendo: Deus, eu sei que tu és incomparável, eu sei que tu és santo, governador e dono de tudo o que há. Sei que tu fizestes promessas e elas já foram feitas. No entanto, quando é que todas aquelas promessas que tu disseste, ela se cumprirá? E estas promessas que Deus faz a Abraão capítulo 12 de Gênesis, versos 1 e 2. Ora, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Gênesis 13, 14 diz: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque esta terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Abraão, ele chega diante de Deus dizendo: Senhor, como é que o meu galardão será grandioso? Como é que a minha recompensa, o meu salário será sobremodo grande, se o descendente da minha casa nem é alguém que eu gerei, é um servo. Ele então continua: como é que minha recompensa será grande se nem filho tenho? Como todas as famílias serão abençoadas se nem descendência eu tenho? Deus então responde a Abraão. Deus responde a Abraão no verso 4 dizendo: a isto logo respondeu o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Devemos nos atentar a algo. Deus revela a dor que há no coração de Abraão. Abraão indaga a Deus quando as promessas serão cumpridas e que haverá sim alguém que será a descendência de Abraão, alguém que virá da semente, que virá de Abraão, e este será o herdeiro dele, não um servo. Deus diz a Abraão: eu sei que fiz promessas, sei que prometi e eu vou cumprir. Deus diz a Abraão: a tua descendência, ela será incontável. A tua semente, a tua posteridade será inumerável. O que Deus então quer dizer para Abraão é: creia em mim, eu fiz, eu vou cumprir. Eu sou o Deus que promete, eu sou o Deus que cumpre. E Abraão crê. Mas o que significa crer? A gente fala cotidianamente: eu creio em Deus, eu creio que sirvo ao Deus verdadeiro. Mas será que você realmente crê? Porque quando nós olhamos para o significado da palavra crer, ela tem uma ideia profunda, e a ideia dela é estabilidade e confiança. E o exemplo de aplicação da palavra crer, ela está ligada a uma casa firmemente assentada.
Assim como uma casa firmemente assentada está segura por causa dos seus fundamentos, e um filho se sente seguro nos braços de seu pai, então o significado de crer em Abrão nesta passagem é: Abrão encontra certeza, segurança, no sentido de que ele terá uma posteridade. Ele verá o cumprimento, pois quem prometeu é o Senhor, o dono, o incomparável, o Senhor e governador de tudo. E não é somente o enxergar o cumprimento da promessa, mas é que ele encontra paz para o seu tormento interior. E o fato da paz para o seu conflito interior é: ele entende que Deus é o seu escudo, é aquele que o protege. Ele crê que o Senhor é aquele que toca ouvidos e abre os olhos. Deus fala a Abrão nessa passagem da seguinte forma: eu vou impactar a sua mente com promessas, e agora também o impactarei de forma visual. Diante disso, ele quer dizer a Abrão, aquele que somente por sua palavra produziu de repente uma hoste, algo grandioso, tão numeroso, pela qual pudesse adornar o céu anteriormente vasto e desolado, não seria capaz de encher a minha descendência, a minha casa desolada com uma descendência? Deus diz a Abrão: eu criei tudo o que há a partir do nada. Eu posso encher a tua casa não habitada, desolada, sem filhos, com uma descendência inumerável. Você não conseguirá contar. Então, no verso 17 ao verso 15, Deus ratifica, ele firma as promessas feitas, dizendo a Abrão: Abrão, eu te tirei de Ur dos Caldeus. Eu te tirei da terra em que você habitava. E com isso ele quer dizer, mais uma vez, eu sou o Deus que promete e o Deus que cumpre. Eu sou aquele que realiza todas as coisas. No verso 8, Abrão mais uma vez ele expressa a dor que está no seu íntimo. Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Possuir o quê? Esta descendência numerosa, a terra. Respondeu-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Com isso, ele está querendo dizer, Abrão, é neste ponto que a gente precisa falar um pouco de história. No tempo de Abraão, quando duas pessoas elas queriam fazer uma aliança, um pacto, elas pegavam 2 animais, cortavam ao meio, os separavam e passavam entre eles. Este pacto envolve um processo de cortar animais e os colocar de frente um para o outro. O significado bíblico, histórico de tudo isto é: a divisão do animal simboliza um acordo de morte no momento do compromisso que está sendo feito. Os animais desmembrados representavam a maldição que o autor da aliança invoca sobre si mesmo, caso viole o compromisso feito. Então, quando as alianças são feitas, elas significam vida ou morte, bênção ou maldição sobre o autor. E uma vez estabelecida uma aliança, ela obriga os participantes à fidelidade. Esta fidelidade, esta aliança é um pacto de sangue, onde os integrantes se comprometem mutuamente
por meio de um derramamento de sangue, sendo que este derramamento representa a intensidade do compromisso entre as partes, que por meio dela estão ligados para a vida e para a morte. Nós vemos neste relato que Deus se compromete com Abraão, de que vai cumprir cada promessa. Ele diz que com este ato simbólico, ele é um Deus que vai cumprir todas as coisas. Abraão não precisava de mais explicações quando Deus diz pegue animais. Não precisava. É por isso que Abraão, quando Deus fala pegue animais, ele já sabe que uma aliança será feita. E este Deus que faz esta aliança, ele se compromete com um juramento de automaldição, caso não fossem cumpridas essas promessas. Então nós podemos continuar no verso 12, que ele assim diz: ao pôr do sol, caiu um sono profundo sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Deus diz a Abraão: pegue animais, corta-os, que eu vou fazer uma aliança contigo. Eu farei. Abraão adormece, e Deus diz a Abraão: olha, a promessa vai se cumprir. Eu sou o Deus que promete, eu sou o Deus que cumpre. Ele não fala quando o seu filho vai nascer, mas ele mostra o que acontecerá com a descendência dele. Ela será uma descendência numerosa, grandiosa, mas ela será afligida em terra alheia e será reduzida à escravidão por 400 anos. Mas Deus julgará aqueles a quem afligiram o seu povo. Diante disto, nós precisamos parar para nos atentar a algo. E o que nós devemos nos atentar é: Deus chamou Abraão, não porque viu fé nele, mas por ele ser um amado de Deus. Não é porque ele viria a crer que Deus chamou Abraão, mas pelo fato de Deus já ter tecido, construído toda a história dele desde o ventre da mãe. A fé de Abraão é uma evidência de que Deus já o amava. Com todos esses pontos citados, a gente deve se perguntar: o que a gente aprende com estes versículos? O que a gente aprende até aqui? Primeiramente, os atributos comunicáveis de Deus. E quais são os atributos comunicáveis de Deus? São vários, mas alguns eu quero citar: seu amor, cuidado, fidelidade. O outro, atributos incomunicáveis: soberania, onipotência, onisciência e onipresença. Deus revela a Abraão que ele é o Deus que cuida e o Deus que o tirou dos caldeus. E é aquele que vai julgar aqueles que afligem aquele que o serve. Ele vai abençoar, vai fazer a partir de uma semente uma posteridade inumerável. Continuando, as razões para nos atentarmos a estes pontos são: olhe para o que está escrito em Gênesis capítulo 2, 16 e 17. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do bem e do mal não comerás,
porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Com este verso em mente, nós devemos entender algo. E o que nós devemos entender é: Deus olha para um pecador e o ama. Deus olha para um pecador e o salva. Deus olha para um pecador e diz: eu vou cumprir todas as coisas. Deus olha para um pecador e faz uma aliança. Abraão sabe que Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas há dúvidas em seu coração. E Deus revela a dúvida do coração de Abraão e diz: não precisa temer, pois eu sou o Deus que promete e o Deus que cumpre. Você não precisa ficar com medo. Eu te tirei de Ur dos Caldeus. Eu te livrei dos 5 exércitos e te dei vitória sobre eles. Eu te guiei no Egito e te abençoei lá. Deus faz uma aliança com o pecador e diz: você estava morto e eu o salvei. Você não merecia o meu amor, mas eu te amei. Continuando, vemos em todos estes pontos que Deus foi fiel, amoroso, zeloso, cuidadoso. Nós notamos também que o seu poder é infinito. Continuando, Deus promete que ele morrerá abençoado. E este é o maior e melhor de todas as promessas. Por quê? Porque a bênção aqui citada, ela está falando de bem-aventurança. E o que é ser bem-aventurado? É ter paz no coração, é ter alegria. E esta alegria, ela não vem de outra forma a não ser do próprio Deus. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você creu, e agora você morrerá em ditosa velhice, porque você creu que eu sou o teu Deus. Por fim, verso 17 ao verso 18. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, os Amorreu, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Abraão, ele vê uma aparição visível do próprio Deus. Ele vê uma epifania. Ele vê Deus agindo no mundo natural. Ele vê a glória do Deus Altíssimo. Deus passa por meio de um fogareiro fumegante e uma tocha. E o que isso quer nos dizer é: Ele é soberano, Ele é Criador, incomparável e santo. E este Deus, que governa todas as coisas, compromete-se com um pecador. E esta promessa é: vai se cumprir todas as coisas. Vai se cumprir tudo o que eu te prometi. E sabe, Abraão, tira as dúvidas do teu coração. Sabe por quê? Porque eu não sou um Deus mentiroso. Eu sou um Deus santo. Eu governo todas as coisas. Eu tenho um imenso poder. Eu faço um pacto contigo de automaldição. E como não há mentira em mim, podes ter certeza que eu vou cumprir. E diante disto, aquele que prometeu é aquele que assegurou que tudo seria cumprido. E a beleza de tudo isto é
abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que temos neste capítulo 15 de Gênesis é: Deus faz uma aliança com Abrão de redenção. Deus faz uma aliança com Abrão dizendo: por meio de ti eu abençoarei todos os povos. Por meio de ti pessoas serão salvas, abençoadas. Creia, Abrão. Abrão não fala a Deus o que incomoda, mas Deus sabe aquilo que o aflige. E a beleza nestes versos é: Abrão pergunta: como serei que todas as promessas serão cumpridas? Como saberei se meus descendentes herdarão esta terra? Deus responde: eu prometi. Para concluir, gostaria que fosse posto no telão Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Por favor. Logo após, se puder, Apocalipse capítulo 21, verso 1. Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Assim diz: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá um pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Apocalipse, capítulo 21, diz: vi novo céu e nova terra, pois o céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, Deus é o Deus que promete, é o Deus que cumpre. As verdades hoje ditas querem ecoar algo, querem falar algo, e o que elas têm para dizer é: Deus prometeu a Abrão que todos os povos seriam abençoados,
E por meio da antiga aliança, Deus veio aos gentios, ou seja, a todos nós, concedendo-nos vida. Israel foi chamado para ser o povo da aliança, o povo que proclamaria as verdades eternas de Deus. No entanto, houve uma queda, um pecado, e Deus não teve segundo plano. A igreja não é o segundo plano de Deus. A igreja é o próprio plano de Cristo. Um dia todas as coisas serão consumadas, e o que nós apresentaremos diante do Deus Altíssimo? O que está em nossos corações? É a fé verdadeira, como Abraão encontrou? É a fé que está sustentada como uma casa firme? Ou a nossa fé ela é volátil? Ela é passageira? Ela é de momento? Ela é sazonal? Para concluir, Deus promete a Abraão uma descendência. Ele cumpre. Deus promete que vai tirar os israelitas do Egito. Cumpre. Deus promete bênçãos na terra enquanto eles fossem fiéis. Cumpre. Deus promete que muitos povos serão abençoados. Ele cumpre em Cristo. E Deus promete que um dia aqueles que o servem herdarão a terra prometida. A terra que foi prometida a Israel, Canaã, ela é apenas uma prefiguração do reino eterno de Cristo. E este reino eterno não haverá choro, não haverá dor, não haverá luto. E todo aquele que é filho terá dos seus olhos enxugada a lágrima. Por fim, aqueles que um dia herdarão a terra prometida, aqueles que um dia se encontrarão com o Senhor, serão aqueles que proclamaram João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele entende que ele não foi chamado porque ele é bonzinho. Ele não foi chamado porque ele é bonitinho, cheiroso. Não foi. Ele entende que o chamado de Deus pela sua vida é misericórdia. É Ele que o tira do pecado. É Ele que o limpa. É Ele que o santifica. E ele entende que por meio de Cristo, todo aquele que nele crê não morre eternamente, mas tem a vida eterna. Diante disto, a gente deve saber algumas coisas. E estas são: Deus sonda os nossos corações. Deus sonda o meu coração e o seu coração. Deus sabe o que lhe aflige e o que me aflige. Sabe o que te entristece e o que me entristece. Deus sabe todas as dores que estão em nossos corações. Mas saiba que Deus cuida daqueles a quem Ele chamou. Ele cuida até entrar na terra. Deus protege até entrar na terra. Deus ama, zela por cada um dos seus. Por fim, saiba que todo aquele que bate, todo aquele que pede, Ele não lança fora, nem lança no rosto, mas concede a Abraão, como Abraão, a paz para o interior. Ele é um escudo, Ele é a fortaleza, o socorro no momento da tribulação. E a verdade que devemos hoje entender é o que há em nosso coração. Nós proclamamos como Abraão
Eu creio, mas crendo que podemos não ver a promessa se cumprir, mas eu creio que aquele que prometeu, ele é fiel. E esta é a verdade que devemos nos atentar hoje. O Deus a quem servimos é o Deus da promessa, é o Deus fiel. Mas há uma pergunta: você é fiel verdadeiramente ao Deus que o chamou? Pois esta é a verdade contida na passagem do capítulo 15 de Gênesis. Vamos ouvir agora uma breve homenagem das crianças aos Dias das Mães. As mamães são como abelhas, não param de trabalhar. Andam para lá, andam para cá. Elas dizem: vem aqui, menino, levanta dessa cama, menino, menina. Sempre falando, ensinando, explicando palavras simples. Sempre lembramos palavras que ouvimos de nossa mãe, que martelam em nossa mente e nunca esquecemos. E nessa árdua e abençoada tarefa de ser mãe, nossa homenagem nesta noite a você, querida mamãe, representada aqui por essas crianças, é o que elas perguntarão: de quem é esta frase? Calma. O menino acorda, já são 7 horas para chegar atrasado para a escola. Obediente. Eu te amo. Eu nessa casa. Não cansa de olhar o celular, larga o celular, vai estudar. Acorda, já são 11 horas. Mamãe. Bora, menino, entra. Mamãe, eu dormi. Vai à rua. Eu te amo. Ouviram, mamães? Eu acho que alguém aqui percebeu de quem é essa frase.
Queridos irmãos, nós vamos fazer o nosso momento do ofertório, nosso primeiro culto já está terminando. Nós queremos agradecer a presença do Elton, da Adriana, esposa do irmão Jorge, do Marcelino e da Arlene. Onde está esses irmãos? Faça o sinal com a mão. Deus abençoe, seja bem-vindo a esta casa de oração, que Deus obreiro que nos ajude aqui. Vamos deixar o texto. Êxodo, capítulo de número 12, versículo 35, diz assim: Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas, e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Aqui nós temos um contexto em que o povo de Israel, saindo dos 400 anos de escravidão, falado aqui pelo Isaac que pregou nesta noite, mas eles não saíram do Egito com as mãos vazias. Eles dizem aqui a palavra do Senhor que eles pediram àqueles que eram donos da terra tudo aquilo que eles precisavam. Certamente eles levaram com ele ouro, prata, todos aqueles bens que no deserto Deus já tinha um projeto. Nós estamos diante de um grande projeto, e todo o projeto de Deus é bem pensado e planejado. No capítulo 35, mais à frente de Êxodo, nós vamos ver o que Deus fez com aquilo que eles trouxeram do Egito, a prata e o ouro e os demais bens que foi entregue na mão do povo de Deus. Diz aqui Êxodo 35, 4: Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para os óleos da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix, pedra de engax, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Eles estavam no deserto. Não tinham de onde eles tirarem esse ouro, essa prata e todas essas coisas preciosas, mas eles trouxeram do Egito. Estavam na casa deles e voluntariamente ofereceram para a construção do tabernáculo no meio do deserto. Estavam na casa de cada um. O projeto de Deus não vem da mão dos anjos, mas vem na mão daqueles que Ele tem abençoado, que é eu e você. Que Deus possa abençoar cada um de nós neste grande projeto de construção desse templo. E na oportunidade vamos servir o Senhor com o nosso dízimo e nossas ofertas. Aqui na frente nós temos aqui um ventilador que vai ser sorteado pelo grupo de adolescentes que trabalharam aí durante este mês. Ainda tem 9 números. No final do segundo culto vai ser o sorteio. Você pode então contribuir com esta obra. Vamos estar orando. Pai querido, nós te louvamos, agradecido por esta oportunidade. Poderemos te servir, Senhor, com nossos dízimos e nossas ofertas. Abençoa aqueles que estão, Senhor, neste projeto, que voluntariamente, Senhor, estão servindo a Ti para a construção desse templo. Aqui nós pedimos a Tua graça e a Tua bênção. Para quem não sabe, nós estamos já com os pilares, 6 pilares levantados aí de ferragem aí do lado. Então você que trouxe o envelope, o diácono da ajuda vai ficar aqui na frente. Você pode trazer o seu envelope e os obreiros vão passar também com as salvas aí, com os dízimos, as ofertas, que Deus possa abençoar a sua vida. Orquestra.
nesse final do culto alguns pedidos de culto e ação de graça, a missão para os homens, pelo aniversário do irmão Salles, a missão para as mulheres, pelo aniversário da irmã Catarina, a família Miranda, pelo aniversário da irmã Adna, e o irmão Dardindo, pelo aniversário do seu filho Denis, e a irmã Sofia, pela recuperação do seu pai. Deus abençoe todos os nossos irmãos. Pai, nós te louvamos, meu Deus, nesta noite, meu Deus, agradecidos por esta oportunidade, meu Pai querido, que a tua palavra possa ficar guardada em cada coração. Abençoa cada família que irão retirar-se desse lugar, que a tua bênção possa acompanhar, dando uma semana de bênção. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. No final você pode contribuir com a construção, tem uma cantina lá fora. Deus abençoe a sua vida. Levante a palma em suas mãos aos céus. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com os irmãos aqui presentes. Aquele que crê e recebe, diga amém. Em Cristo, templo da bênção, dado pela Bíblia. Deus abençoe os irmãos. 19h15 começa o segundo culto.